Olá, hoje nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de um novo tópico que constitui essas bases importantes para que a gente possa aplicar a física nas áreas da engenharia. Trata-se da eletricidade. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho dessa disciplina que é extremamente importante porque nós vivemos, afinal, num mundo rodeado de eletricidade. Aliás, eu vou até além, né? Nós próprios somos feitos de eletricidade. Nós temos cargas, né? Tudo ao nosso redor tem carga, toda a matéria é constituída de carga, tudo aquilo que acontece na natureza tem um pouquinho a ver com a capacidade que as coisas têm de transferir carga, de mudar a configuração de cargas na matéria e assim por diante. Então nós vamos falar de eletricidade. O tema eletricidade não é novo. Na verdade, é bastante antigo. Já há 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto já dava noções da eletricidade. O que o Tales observou era uma coisa interessante, era que quando atritava, né, o atrito do âmbar, quando eles atritavam o âmbar, e o âmbar é uma resina natural, né? De cor amarelada. Quando eles atritavam o âmbar com um pedaço de algodão, alguma coisa assim, notava que havia atração, né? Então, se eu pegasse um pedaço de âmbar e eu atritasse com um pedaço de pano, tá certo? Então, aqui vem um pedacinho de pano, vamos chamar de lã, tá certo? Então, atritando o âmbar com lã, eu notava que havia a atração para o âmbar de pequenas partículas de poeira. Partículas de poeira eram atraídas ao âmbar, tá certo? E aí o pessoal achou que tinha alguma coisa relacionada com o âmbar, que depois, obviamente, vai se saber que é muito mais amplo do que o próprio âmbar, que fazia com que as partículas se atraíam. O que estava acontecendo aqui com o Mileto, não é, com o Tales, lá em Mileto, é que quando ele atritava com a lã, ele carregava. Então haviam cargas aqui que tornavam esse pedaço de âmbar eletrizado. E aí ele atraía, obviamente, essas pequenas partículas também por um processo de eletrização ou partículas de poeira, normalmente tem até carga devido ao processo de colisão, de atrito entre si e tudo mais. O nome elétron é o nome em grego para o âmbar amarelo. Então, desde essas observações, é que a palavra eletricidade começa a tomar um certo corpo, começa a ser utilizada no âmbito da ciência. Então, inicialmente, a eletricidade tem a ver com essa capacidade dos objetos exercerem entre si uma determinada força, mesmo estando à distância. Tá certo? Então, a isso eles realmente atribuíram que deveria ter uma propriedade, né, intrínseca a essa situação que chamaram de eletricidade. Mas se hoje nós formos olhar na parte da constituição atômica da matéria, nós podemos entender um pouquinho melhor o que é que de fato está acontecendo. Nós temos que lembrar que a matéria é, na verdade, constituída de átomos, e esses átomos são, na verdade, uma coleção de cargas positivas, tá certo? Ligadas entre si por cargas negativas que estão distribuídas aqui. Então, existem cargas distribuídas, que são os elétrons, que ligam essas cargas positivas. Isso é o que dá a constituição da matéria. As cargas positivas, elas estão no núcleo da matéria, é onde a massa da matéria está localizada, e as cargas negativas estão espalhadas naquilo que nós chamamos de eletrosfera, que é como nós aprendemos na constituição da matéria e tudo isso.
E o que acontece quando eu fricciono um pedaço de matéria com outro? Eu torno um contato mais íntimo. Eu crio a possibilidade de haver um contato mais íntimo. Então, quando atritamos objetos que têm a natureza atômica, nós produzimos um contato mais íntimo, né? Dessas partes. Então aqui teria um outro pedaço de matéria, que também é constituída de núcleos rodeados pelos elétrons, e o contato íntimo, na verdade, faz com que esses elétrons, né, fiquem em maior contato. E durante esse atrito, o que pode acontecer? Pode acontecer de o elétron se sentir muito melhor atraído por aqueles núcleos. Existe uma tal de eletronegatividade, né, que determina o quanto que cada elemento tem a capacidade de atrair elétrons. Então pode ser que nesse atrito os elétrons se transfiram para esse outro objeto. Na situação típica, a matéria é neutra. Por quê? Porque o total de carga negativa e cargas positivas se cancelam. Não é? Mas quando eu atrito e acontece a transferência de elétrons de um para o outro, então eu desbalanceio esse equilíbrio. E aí a matéria fica eletrizada. Então, a eletrização da matéria é algo da sua constituição íntima, da sua constituição atômica. E os núcleos são muito pesados para se movimentar. Eles normalmente ficam na matéria. Por isso que quando você atrita, você transfere pouca massa, mas você pode transferir carga, que são os elétrons, que é a parte mais leve da matéria. Não é? Cada elétron é cerca de 2.000 vezes mais leve de cada próton que constitui o núcleo e assim por diante. Então, devido a esse contato íntimo da matéria, é possível haver transferência de elétrons apenas de um para outro. O processo de eletrização é, portanto, um processo de transferência de elétrons. Então, nós, olhando a constituição da matéria, nós hoje somos capazes de entender um pouquinho melhor que a tal da eletrização é um processo, basicamente, de transferência de elétrons. E o elétron, ele pode, obviamente, ir de uma substância para outra. Se eu tiver uma substância A e eu vou atritar com uma substância B, né, a hora que eu atrito, na verdade, os elétrons, que é a parte externa da matéria, os elétrons constituem a parte mais externa dos átomos, esses elétrons é que vão ficar em contato íntimo, podendo haver transferência de elétron. O elétron pode ou sair de A e ir para B, ou o elétron de B pode sair de B e vir para A. Esse processo de eletrização, que está mais ou menos na origem da eletricidade, ele chama-se eletrização por contato, por atrito, tá certo? Então, mantendo o contato íntimo, eu faço elétrons se transferirem de um lado para outro. Quando sai elétrons da substância e vai para outra nesse contato íntimo, então vai faltar carga negativa nesse lado, portanto ela vai ficar positiva. Tá certo? Então, no caso de sair elétrons de A e ir para B, o A vai ficar positivo, enquanto o B vai ficar negativo, porque vai receber elétrons, vai ficar com excesso de elétrons, com excesso de cargas negativas. Por outro lado, pode acontecer do elétron vir do B para A. Nesse caso, quem fica positivo é o B e quem fica negativo é o A. Como eu atrito e depois eu removo o atrito entre eles, eles ficam com aquela carga que foi determinada pela transferência de elétrons de um para outro. Tá certo? Então, o processo de atrito, ele realmente leva a uma eletrificação pela transferência de elétrons. Agora, se o elétron vai ou vem, depende da afinidade, depende de quanto cada núcleo,
cada tipo de material, cada tipo de elemento químico que constitui os materiais estão mais propícios a ceder ou a absorver elétron quando houver esse contato íntimo. Mas esse tipo de eletrização é extremamente importante. Existem outros tipos de eletrização que nós não vamos descrever detalhadamente, não é? Descrevi esse que é histórico, mas existe a eletrização por indução, porque quando a gente pega um pedaço de metal, as cargas são praticamente móveis. E se eu aproximar de um dos extremos alguma coisa eletrizada, haverá atração da carga oposta, tá certo? E, portanto, se eu de alguma maneira fizer entrar carga do outro lado, significa que eu posso induzir a eletrização de um desses objetos. Existem também outros tipos por contato. Eu posso eletrizar um corpo, quando eu mantenho o contato, haverá transferência e eu separo, e a gente pode mostrar que a transferência pode ser igual, dividir a carga, ou pode ser mais para um, menos para outro e tudo isso. São tipos de eletrização. Mas o importante é a gente entender que a eletrização nada mais é do que uma consequência da constituição de cargas que tem na matéria. Não é nada mágico, não é? As cargas já estão lá, equilibradas. Determinados procedimentos, como é o caso do atrito entre os objetos, faz com que eu remova mais ou coloque mais carga na matéria e, por isso, o desbalanço leva esses corpos a estarem eletrizados. Bom, então você vê que a eletricidade tem que lidar com excesso de carga, tem que lidar de alguma maneira com transferência de carga. Nós costumamos dizer que, ao falarmos de eletricidade, na verdade tem dois tipos de situação que nós gostamos de caracterizar. Então, dois tipos de situações. No primeiro tipo, as cargas estão paradas. Então, nós temos o que nós chamamos de cargas estáticas. Então, a eletrização, como eu havia dito, é um desses exemplos de carga parada, de carga estática. Uma segunda situação é onde as cargas estão em movimento. Então, nós temos cargas em movimento. Essa segunda parte caracteriza as correntes elétricas, caracteriza a chamada eletrodinâmica. Então, aqui é a eletrodinâmica, que vai lidar com fenômenos que vão acontecer quando as cargas estão em movimento. E a primeira chama-se eletrostática, que é a situação onde nós temos cargas paradas. Ambas as situações são de extremo interesse tecnológico, são determinantes de muita coisa, não é? Quando eu lido com a eletrostática, que são as cargas paradas, normalmente eu estou interessado em distribuição. Eu estou interessado em saber como que as cargas estão distribuídas. Porque exatamente é a distribuição das cargas que vai ter consequência interessante sobre como que aquele objeto vai atrair os outros ao seu redor. Por outro lado, quando eu tenho as cargas em movimento, eu estou interessado em saber como que o movimento dessas cargas é facilitado ou dificultado de acontecer. Aí nós temos que introduzir conceito de resistência elétrica. E além disso, eu estou interessado em saber como promover mais ou menos movimentação das cargas. Então aqui, na verdade, eu estou interessado nos caminhos e formas das cargas se moverem na chamada corrente elétrica, que nós deveremos, de uma maneira ou de outra, aprender ao longo aqui da nossa discussão. Então, nós vamos começar uma primeira parte, que é a parte das cargas estáticas. Então, na aula de hoje, nós vamos lidar mais com cargas paradas. Na aula que vem, nós vamos lidar mais com as cargas em movimento.
Um exemplo interessante dessa parte estática e a eletrização por atrito é o que acontece durante o inverno. Né? E esse é um exemplo que eu quero explicar. Porque a gente é feito de materiais. Né? Normalmente nós estamos cobertos de materiais, em geral, isolantes, não é verdade? Que o paletó, a camiseta, assim por diante. Os materiais que têm constituição orgânica, normalmente, ao serem atritados, sofrem aquilo que eu falei, a transferência de carga, como é o caso do âmbar, que também é um material de consistência orgânica. E essa carga fica, e às vezes, no atrito, elas vão se acumulando, até chegar ao ponto que elas são transferidas para você. Até esse instante, nada aconteceu. Mas se você chegar perto de alguma coisa capaz de ter mais atração por aquelas cargas do que o seu corpo, essas cargas irão. Então, normalmente, nós vamos ver o conceito de potencial elétrico. Se eu tiver algum objeto num potencial elétrico menor, ele puxa essas cargas. E puxando essas cargas, há uma descarga elétrica, que é aquele efeito que você sente, o choquinho que você sente durante o inverno. Então, aquilo que a gente sente durante o inverno com a roupa é um processo todo de eletrização e a gente costuma dizer que é um efeito estático, porque a carga está parada em você. Tá certo? Isso é só para ilustrar. Mas nos equipamentos, a gente sabe que essa estática pode ser danosa. Se você promover cargas, a descarga normalmente é muita carga indo de uma vez e você dá um choquinho, mas no equipamento elétrico pode ter um processo de dano devido a muitas cargas tentarem ser conduzidas ali, ser transferidas num intervalo de tempo muito pequeno. Para a gente entender um pouco a parte da estática, que é isso que nós vamos ver agora, nós vamos começar colocando uma carga aqui, que eu vou chamar de carga 1, num objeto esférico, mas não era necessário ser esférico, mas esférico é interessante, porque as cargas distribuídas esfericamente em eletricidade se comportam como se estivesse toda concentrada no centro da distribuição. Tá certo? E aí eu vou botar aqui perto um outro objeto também esférico, para simplificar isso, que tem uma carga Q2, tá certo? Diferente da carga Q1, ou igual, não importa. E ao aproximar essas duas distribuições de carga, nós notamos que aparece uma força entre elas. Essa força tem características interessantes. Primeiro que ela vai estar na linha que une as cargas. Então, ela é uma força que nós chamamos força elétrica. E ela tem algumas características. A primeira delas é essa. Ela é uma força que ela é central. Ela está na linha que une os centros. Então, ela é natureza central. E o que acontece é que as cargas do objeto 2 atraem, vamos dizer, se elas forem de sinais opostos ou iguais, atraem as cargas do objeto 1, imaginando que são opostos, né? Enquanto as cargas do objeto 1 atraem as cargas do objeto 2. Então, para que haja essa força elétrica, que vai ser central, ela sempre tem os pares de forças. E esses pares é ação-reação, que nós aprendemos na mecânica quando vimos a lei de Newton. O corpo 1 faz uma força sobre o corpo 2. O corpo 2 faz uma força igual e oposta ao corpo 1. Aqui seria a força do 2 sobre o 1 e aqui seria a força do 1 sobre o 2. Elas são iguais e opostas sempre, porque ação e reação são sempre iguais e opostas. E ela tem um valor, tá certo? O valor da força elétrica, que ela advém, é um tipo de interação que existe, da mesma maneira que existe a gravitacional, existe a interação elétrica. E se nós medirmos a distância entre esses objetos, vamos chamar aqui de R, a distância entre o centro desses objetos, nós podemos mostrar que a força
1, 2 em módulo, porque nós sabemos que ela é vetorial, né? E ela vai ser positiva quando está tentando repelir ou negativa. Mas em módulo, essa força vale o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado vezes uma constante. A forma de expressar essa constante varia. Ela pode ser expressa como 1 sobre 4π vezes uma outra constante, que é a constante de permissividade elétrica do meio, ou ela pode ser escrita dessa forma, onde essa constante K é uma constante universal, ela vale para qualquer carga que você coloque aí. Se as cargas tiverem sinais opostos, não é isso? Como nós vimos, na verdade, nós temos elétrons e prótons que têm sinais opostos, mas sempre responsável pela eletrização das coisas é a movimentação dos elétrons, de um modo geral. Então aqui eu tenho duas cargas da maneira que eu representei, uma é positiva, a outra é negativa, por isso que a força é de atração. Se as duas fossem de mesmo sinal, não tem problema, nós teríamos uma força repulsiva. Mas o importante é que o módulo dessa força é sempre proporcional ao produto das cargas, dividido pelo raio, pela distância entre elas ao quadrado, vezes essa constante, que é chamada constante de força elétrica. Tá certo? Essa constante, não é, ela tem valor. Em unidade SI, Sistema Internacional, a constante K vale exatamente 9 vezes 10 a nona. Claro que aqui vai ter unidade de força por carga por distância ao quadrado, porque isso no final tem que, né, unidades do Sistema Internacional. Lembra, o Sistema Internacional é aquele onde nós temos massa dada em quilos, distância dada em metros, tá certo? A força ela é central, então ela vai estar sempre na linha que une, ela sempre vai ser as forças serão impares e opostas. A constante K que nós vimos, ela vale 9 vezes 10 a 9 em unidades do Sistema Internacional. A força, obviamente, é expressa em newtons. E a carga, ela recebe uma unidade especial que é o coulomb, abreviado pela letra C maiúsculo. Essa é a unidade de carga, é o coulomb. E a constante K, obviamente, tem unidades que deve ser força por coulomb ao quadrado, metro quadrado. Tá certo? Que é para que no final da conta aqui nós tenhamos sempre a força em newtons. Eu posso expressar em outros sistemas de unidade? Claro, se eu for no CGS, onde a distância é medida em centímetros, a carga vai ser medida em statcoulomb, que chama. Tá certo? E a força, nesse caso, vai ser medida em dinas. Mas nós estamos sempre interessados em manter um sistema de unidade, que é aquele recomendado pela IUPAP, que é o Sistema Internacional de Unidades. Só para a gente ter uma ideia de valor de grandeza, a carga de um elétron, né, se eu pegasse aqui a carga de um elétron, o valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então eu preciso juntar 10 a 19 elétrons para ter aproximadamente a carga de um coulomb. Apesar da carga do elétron ser muito pequenininha, nós temos milhões e milhões de elétrons transferidos durante o processo de eletrificação. Então a quantidade de carga pode ser construída como sendo relativamente robusta. Além do mais, a constante que aparece na força elétrica, ela é grande. Então ela é da ordem de 10 bilhões. Isso faz com que a força elétrica tenha uma amplitude relativamente grande. Os fenômenos elétricos acabam sendo extremamente importantes, mesmo em escala pequena, né? E isso torna possível a aplicação da eletricidade de um modo geral. Muito bem. Então, esta força é chamada lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb é a lei que estabelece como é a força entre duas cargas, não é isso? Que estão próximas a uma distância r uma da outra. E nós utilizaremos ela para calcular diversas situações que nós consideramos extremamente importantes. Mas é essa lei
que estava se manifestando desde centenas de anos antes de Cristo, quando Tales, em Mileto, ele começou a observar esse tipo de coisa. É essa força de atração existente entre objetos que têm carga. Obviamente que a consequência da força, nós estabelecemos aqui apenas a força, que é a expressão da chamada lei de Coulomb. Mas nós não dissemos quais consequências isso vão ter. Porque as consequências de uma força vai depender da massa. Não é? O que aquela força vai causar, deformar um objeto, arrastar um objeto ou qualquer coisa, vai depender das massas. Então, o que nós aprendemos é a força. Muito bem. Nós, então, agora eu queria introduzir um conceito, que é o conceito de campo elétrico. O que nós sabemos, de fato, é a expressão da força. Mas nós temos que entender que quando eu tenho uma carga aqui, e eu estou lidando sempre com cargas em distribuições esféricas, né? Quando eu tenho uma carga aqui de valor Q, o que nós aprendemos com a lei de Coulomb é que se eu for a uma distância R qualquer aqui e colocar uma carguinha Q minúsculo, vai aparecer sobre ela uma força que nós aprendemos que em módulo é igual a constante K vezes a carga Q vezes Qzinho, dividido por essa distância ao quadrado. Ela é central, vamos imaginar que é de atração aqui, tá certo? Então, se eu tampasse essa região aqui, se eu não deixasse você ver que aqui existe, se eu fizesse assim, não deixasse você ver que aqui existe uma carga, ainda assim, essa carguinha P pequena, que normalmente nós chamamos carga de prova, ela sentiria essa força. Tá certo? Ela sentiria essa força. Então, nós costumamos dizer que uma carga elétrica, ela estabelece no espaço ao seu redor uma propriedade. Propriedade essa, tal que, quando eu colocar ali uma carga de prova, ela vai sentir uma força. E esta grandeza que tem aqui ao redor, a força que vai aparecer é isso aqui. A força vai ser SK vezes o produto. O que pode mudar é a carguinha de prova. Então, essa quantidade aqui, nós chamamos de campo elétrico. De tal maneira que, se eu for a uma distância R da existência de uma carga como essa, e colocar aqui uma carga de prova, vai aparecer sobre ela uma força que é igual a uma grandeza chamada de campo elétrico vezes a carguinha que eu estou colocando. E com isso, eu criei uma grandeza que é chamada de campo elétrico, que também é vetorial, tem as mesmas características. A carga é escalar, né? Enquanto o campo é vetorial. Mas nós estamos representando aqui em termos de módulo. E ele, ao redor de uma carga pontual como essa, é dado por essa expressão. A força vai dizer a direção do campo, porque se eu botar aqui um vetorzinho, aqui também tem que ter um vetorzinho. Se essa carga é positiva, ela gerou nesse ponto do espaço um campo elétrico dessa forma. De tal maneira que se eu colocar uma carga positiva, ela vai sentir uma força repelindo. Se for negativa, ao contrário, vai sentir ela se atraindo. Então, o conceito de campo elétrico é um conceito, tá certo? Que dá ao espaço ao redor de uma carga uma propriedade. E que propriedade é essa? É uma propriedade capaz de exercer sobre uma outra carga colocada ali uma força. E qual o valor dessa força? É o produto da carga que eu trouxe vezes o campo elétrico que a primeira carga gerou. Portanto, o campo elétrico de uma carga, o conceito dele é esse, tá certo? E para uma carga pontual, ele é dado por essa forma. Normalmente, nós gostamos de dizer que o campo elétrico, agora eu vou colocar de uma forma vetorial, porque ele tem direção, sentido e amplitude, é a força sentida por uma carga que, quando colocada numa certa
posição do espaço. Portanto, o campo é a força por unidade de carga, ou a força é o campo vezes a carga. Tá certo? Então aí eu crio, ao redor de uma distribuição de carga, independente de qual é a outra carga, uma característica para todos os pontos do espaço, que é o chamado campo elétrico. E o campo elétrico é extremamente importante porque, como você viu, ele independe da outra carga. Dada uma distribuição de carga, ele cria em todo o espaço uma característica, não é? Uma característica que faz com que ali eu tenha certeza que uma outra carga elétrica vai ficar sujeito a uma força. Então esse é o conceito de campo elétrico. Mas se eu posso criar o conceito de campo elétrico, que é uma coisa que depende apenas da existência da carga, da primeira carga, da carga mãe, vamos dizer, eu posso também visualizar esse campo elétrico. Tá certo? E aí a gente cria o que nós chamamos de linhas de campo. Linhas de campo é uma forma de eu caracterizar, colocando uma grandeza geométrica ao redor de uma carga, que mostra o que acontece em cada ponto. As linhas de campo, elas mostram como é o campo elétrico em cada ponto. Se eu botar uma carguinha de prova positiva ali, eu sei para que lado ela vai sair correndo, porque ela vai seguir as linhas de campo, que é onde a força aparece. Se eu tiver uma carga, vamos ver alguns exemplos. Uma carga que eu chamo um ponto, né, ou pontual. A carga pontual é uma carga concentrada num único ponto. Se eu tiver aqui um ponto que tem uma carga, vamos, por exemplo, pegar uma carga positiva. Se eu vier aqui, eu noto que o campo elétrico é assim. Se eu vier aqui, eu noto que o campo elétrico é assim. Se eu vier aqui, eu noto que o campo elétrico é assim. E assim por diante. Não é? E, então, eu posso desenhar linhas aqui ao redor dessa carga que vão me dizer como será a força feita sobre as cargas de prova quando eu aproximo essas cargas de prova dessa carga. Note que quando eu me aproximo da carga, as linhas de campo, que são linhas geométricas que nos dão a direção e o sentido do campo elétrico, tá certo? E, portanto, uma carguinha positiva vai ser exatamente a direção e o sentido que uma carguinha de prova positiva vai sentir. Mas ela tem também uma característica interessante. Aonde eu tenho mais linhas por unidade de área, não é isso? Só que você tem que imaginar uma esfera, né? Então isso está irradiando para todo lado. Aonde eu tenho mais linhas, o campo é mais intenso e, portanto, a força será mais intensa. Como nessa configuração de linhas radiais, que são as linhas de campo de uma carga pontual, à medida que eu me afasto dela, as linhas também se afastam, né? Veja. Então, o campo vai ficando cada vez menor, a força vai ficando cada vez menor. Se essa carga fosse negativa, se essa carga aqui fosse negativa, as linhas teriam a direção oposta. Agora elas estariam convergindo, né, para a carga. Isso é uma coisa importante de notar, porque as linhas de campo, elas se afastam, né, das cargas positivas e elas se aproximam das cargas negativas. Tá certo? Aqui, afastar e aproximar no sentido do sentido das linhas de campo. Então, elas tentam convergir para a carga negativa e emergir da carga positiva. Tá certo? Então, esse é o conceito de linhas de campo. E eu queria desenhar aqui com vocês algumas configurações. Vamos imaginar uma configuração, ó, que eu tenho duas cargas positivas. Obviamente, se eu aplicar a lei de força, eu vou ver que a força é zero no centro dessas cargas. Então, aqui não deve ter linha de campo, porque a força é zero. Mas se eu chegar aqui pertinho, eu vejo que existe uma força que tenta trazer a carga, né? E aí eu posso desenhar as linhas de campo
tem uma configuração desse tipo. Em qualquer um desses lugares, eu posso vir e descobrir como vai ser o sentido. Claro que aqui também tem, aqui, para todas as direções. Obviamente que as linhas se concentram de uma outra forma aqui, né? Então, elas serão feitas dessa forma aqui. Essa é a configuração das linhas de campo de duas cargas negativas. Se eu tiver uma carga positiva e a outra negativa, então agora nós vamos substituir aqui por uma carga negativa, obviamente as linhas de campo não são dadas dessa forma, porque nós sabemos que entre uma carga positiva e uma negativa, não é isso? Uma outra carga de prova vai sentir força. Não é isso? Então agora as linhas de campo são diferentes. Se eu botar uma carga aqui, essa aqui repele, essa atrai. Então aqui eu tenho uma linha que faz assim. Aí eu tenho uma outra que faz assim, uma outra que faz assim, assim. Porque se eu pegar qualquer ponto desses, eu vou ver que a força feita sobre uma carga de prova, ela obedece essa direção e esse sentido. Tá certo? Essas linhas se fecham. Então isso aqui, olhando uma distribuição desse tipo, eu já sei que se eu botar aqui uma carga de prova pequenininha, ela vai ter uma forcinha nessa direção. Por quê? Porque, claro, essa vai repelir, então vai repelir para lá, essa vai atrair, vai dar um componentezinho de força, acaba dando assim. Se eu botar bem no meio aqui, ó, essa vai repelir, essa vai atrair, e a resultante é assim. E assim por diante, você pode construir toda a configuração de linha de campo, que normalmente é um conceito extremamente importante para nos mostrar como são as forças que aparecerão, como é a distribuição de campo elétrico e como serão as forças que aparecerão sobre cargas de prova, não é? Que a gente coloque nessa configuração. Uma situação interessante é o campo e as linhas de campo de duas placas paralelas infinitas. Placas paralelas. Imagine que eu tenho uma placa aqui, que eu vou colocar cargas positivas, e uma placa aqui, que eu vou colocar cargas negativas, em mesma quantidade. O que acontece? Se essas placas forem muito grandes, a única chance para o campo elétrico é ser constante. Não tem como ele variar. E as linhas de campo são paralelas, distribuídas por toda a placa. Essa é a linha de campo. Significa que entre duas placas infinitas, qualquer lugar que eu colocar uma carga de prova, ela vai ficar sujeita à mesma força, no mesmo sentido e na mesma direção, que é o que está indicando as linhas de campo. Tá certo? Porque aqui não tem como, se isso aqui é muito grande, para qualquer lado que eu vá, eu tenho a mesma distribuição. A única chance, nesse caso, é que as cargas estejam aqui, as linhas de campo estejam aqui. Se eu colocar uma carga de prova aí, nesse caso, o campo, que é constante, será dado por isso. E agora eu queria lembrar um pouquinho vocês, que se eu tenho uma força feita uma carga de prova, se eu botei uma carga de prova nessa configuração de campo constante, eu tenho a força dada por isso, significa que a força vai acelerar a partícula. Então haverá um trabalho realizado sobre a carga, que vai ser a força vezes a distância. Tá certo? Força vezes a distância, que é igual ao campo vezes a carga vezes a distância. Então, quando essa carga sair daqui e se deslocar por uma distância d, houve um trabalho feito sobre ela, que é a força da força elétrica. É bem parecido com a força gravitacional. E como nós vimos, se por acaso alguém puxar aqui e soltar, ela volta. Puxar, ela volta. Ou se eu pegar e jogar uma carga elétrica aqui, ela vai e volta. Exatamente como o campo gravitacional. Então, semelhantemente ao campo gravitacional,
aqui nós criamos o conceito de potencial ou energia potencial. Essa aqui nada mais é do que a chamada energia potencial elétrica. Lembre-se do teorema trabalho-energia que eu expliquei para vocês lá atrás. E essa quantidade E vezes a distância, no caso do campo constante aqui, nós chamamos de potencial elétrico. Exatamente como potencial gravitacional. E isso adquire uma unidade especial que é o volts. E que, portanto, na situação onde eu tenho um campo constante, é muito melhor falar em potencial, distribuição de potencial, do que distribuição de campo elétrico. Porque aí eu sei que multiplicando o potencial pela carga, eu terei a energia adquirida por aquela carga. Tá certo? Então, o potencial, normalmente nós chamamos o potencial da letra V. E, na verdade, existindo um campo, o que existe, da mesma forma que eu associo um valor da energia gravitacional para cada altura, para cada posição eu associo também um valor de potencial. E, na verdade, é a variação do potencial que é o campo vezes a distância. Tá certo? Se eu olhar aqui agora, se existir aqui nesse espaço um campo elétrico e desse ponto a esse ponto, que eu vou chamar do ponto A ao ponto B, aqui está associado um potencial que eu chamo de VA, aqui existe um potencial que eu chamo de VB, e a diferença de potencial, DDP, que é a variação desse potencial, da maneira que eu defini, é exatamente VB menos VA. E a gente costuma dizer que, existindo diferença de potencial, há chance de fazer força sobre a carga. Então aqui, ó, havendo diferença de potencial, DDP, há chance de movimentação das cargas. E havendo chance de movimentação das cargas, haverá a produção de um fluxo de carga, que é a chamada corrente elétrica, como nós vamos ver mais adiante. Tá certo? E essa DDP, ΔV, vezes a carga que está sendo transportada, é exatamente o trabalho realizado, ou a energia, né? Que é depositada ou retirada do sistema, dependendo do valor da DDP e da carga ser positiva e negativa e assim por diante. Então, primeiro nós vimos o conceito de força elétrica, depois nós vimos o conceito de campo elétrico e agora nós vimos o conceito de potencial elétrico, tá certo? Então, o potencial elétrico também é uma propriedade em cada ponto que pode ser obtido, como nós vimos no caso do campo constante, pelo produto da distância a ser caminhada vezes o campo, ou então eu determino que aqui é zero, por referência, e vou construindo um potencial, como eu faço com o potencial gravitacional, né? Isso faz com que, ao percorrer uma distância no espaço, eu estou necessariamente variando o potencial, da mesma maneira que uma massa, ao percorrer o campo gravitacional, varia a energia potencial. E esse potencial, ou diferença de potencial, que é a diferença entre dois pontos, é o que vai ser extremamente relevante para a gente podermos construir as correntes elétricas. Então, passamos por todos os conceitos que foram permitidos de ser passado nessa aula e nós vamos, a partir da próxima aula, trabalhar com o movimento das cargas e, obviamente, você já está vendo que quem vai causar o movimento de cargas é a presença de um campo elétrico, é a presença de uma diferença de potencial. Antes de terminar, a diferença de potencial é extremamente importante, porque de alguma maneira ela, vezes a carga, vai dizer quanto de energia pode se extrair daquela situação. Além disso, a diferença de potencial, volts, é
o conceito de eletricidade mais utilizado em engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, porque é através desse conceito que você vai ser capaz agora, você não vai estar criando distribuições de carga para gerar diferença de potencial. Existem elementos que, através da distribuição de carga interna deles, eles são capazes de criar diferença de potencial, como é o caso das baterias ou de outros conceitos que nós vamos ver, como é o caso da eletricidade que você tira 120 volts, 110 volts, 220 volts. Então a gente usa o conceito de potencial elétrico e de diferença de potencial todo momento nas engenharias e em diversas aplicações, como nós vamos ver no final de aprendermos todos esses conceitos de eletricidade. Até a próxima aula.